os pastores, no final do culto, têm maior prazer de receber você, tá? Boa noite e sintam à vontade no nosso meio. Aleluias, louvado seja Deus. Querido, tinha 2 empresários aqui no Call to Action, que um estava conversando com o outro. E Deus abençoou muito, prosperou muito e falou: menino, eu quase comprei um carro conversível. Preto, capota conversível, né? Esportivo. De 0 a 100 em 4 segundos. Só que só não comprei por causa dos bancos. O que foi? Você não gostou do banco? Não, os bancos não quiseram me emprestar o dinheiro. Quem não riu, eu não conto mais nenhuma. Irmão, você está recebendo aí uma folhinha de leitura da Bíblia. Hoje nós estamos terminando uma etapa, estamos começando outra etapa. Você está entendendo? E, Edilson, cadê o Edilson? Edilson, vem cá. E eu quero premiar você com a medalha, você que está ouvindo ou lendo a Bíblia regularmente. Primeira pessoa que eu quero dar uma medalha é a minha querida esposa, meu bem Rogéria, por favor. Meu bem já está na 3ª audição da Bíblia esse ano. 3ª. Eu ainda estou na 1ª, mas ela já está na 3ª, por favor. Vem cá receber uma medalha. Ela carrega a Bíblia dela lá no pescoço. Então, quem que está lendo regularmente, vem cá para você receber sua medalha, receber seu prêmio, tá? Quem está lendo regularmente ou está ouvindo a palavra, corre aqui que você vai receber seu prêmio. Mesmo se não der no pescoço, dá na mão que ele coloca. Irmãos, enquanto vocês estão vindo, deixa eu contar um trem para vocês. O Joãozinho chegou na escola e falou: professora, um pitbull me atacou. O professor pensou: meu Deus, Joãozinho do céu, te atacou, o pitbull? Foi, professora. Mas te machucou? Não. O pitbull só comeu a tarefa, professora. Eu acho que tem alguém aqui que está igual o Joãozinho. Eu não consegui ler a Bíblia porque o pitbull comeu minha Bíblia. Eu não consegui ouvir porque o pitbull atacou e não deu para mim ouvir a Bíblia. Vamos começar agora, segunda-feira em Provérbios, seguir essa sequência. 4 capítulos todo dia, amém? E final de setembro nós vamos ter outra premiação. E dezembro, outra premiação para quem está lendo a palavra de Deus. Quem topa ler a palavra de Deus junto comigo, ou ouvir a palavra de Deus? Você pode ler ou você pode ouvir, tá? Eu aproveito, quando eu vou lá para Jussara, eu vou ouvindo e volto ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, Deus tem me falado tanto, tem trazido tanta revelação. Durante as pregações eu vou contando as revelações para vocês, coisas que Deus tem falado no meu coração. E coisas tremendas e profundas, parece que está tão claro, e eu vejo os pregadores tão famosos que pregam, eu falo: gente, mas como que Deus não falou isso com ele? E falou com um pobre coitado desse que sou eu? Mas Deus fala para quem tem sede. Para quem tem sede, recebe. Amém? Como que foi o tema do Retiro dos Jovens? Eu estive lá, meus irmãos, fui tão abençoado pelo Retiro dos Jovens, pelo Encontro dos Jovens. Cadê os jovens? Fui muito abençoado no Retiro dos Jovens. O que é o tema do Retiro? 99 não é 100. E eu quero falar com vocês hoje a respeito de Lucas 15. Tá? É o tema da minha palavra. Pega a sua folhinha aí, abra a sua folhinha. Abra a sua folhinha aí comigo, amém? Abra lá no Evangelho segundo São Lucas, Ara, tá? Vamos ler. Agora as minhas todas citações é no NTLH, agora aqui nós vamos ler no Ara. Lucas 15, 1. Lucas 15, 1, abra a sua Bíblia, vamos ler Lucas 15, 1, nós vamos ler do 1 até o 24. É uma passagem maravilhosa. Então, lá no Lucas 15, querido. Olha só.
o início do texto te dá a direção para onde que Jesus está indo. Então, presta muita atenção. Se você perde o início, você perde a direção, você perde o entendimento. Aproximou-se de Jesus todos os, repita comigo, publicanos. Mais forte, publicanos e pecadores. Então, de um lado está publicano e pecadores para o ouvir. 2. E murmurava, fala comigo, fariseus e escribas. Pronto, já te dei o que Jesus vai falar e para quem que ele vai falar. De um lado ele está falando para publicanos, todos os publicanos e pecadores, e do outro lado para fariseus e escribas. Então, ele vai falar a respeito da parábola da ovelha perdida. Fala comigo, ovelha perdida, dracma perdido, e os filhos perdidos, que muitos chamam do filho pródigo, mas lá é a fala dos filhos perdidos, um perdido dentro de casa e outro perdido fora de casa. Então, querido, 3, então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Então Jesus começa a contar a parábola agora das 100 ovelhas, que o pastor tinha 100, perdeu uma, deixa as 99 e vai atrás da perdida, porque para Deus um importa. Irmãos, se tivesse um pecador na terra, Jesus teria vindo e morrido naquela cruz por causa de um pecador, porque um importa. Amém? Próximo. Achando-a, ponha no seu ombro, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora ele vai contar uma outra parábola. Ele contou agora a parábola da ovelha perdida, amém? Jesus está falando ao seu ver, do grupo dos fariseus e escriba, ou está falando dos pecadores e publicanos? Quem que é essa ovelha perdida? O que você acha? Então, a ovelha perdida é o pecador e os cobradores de impostos, é o publicano. Que Jesus, ainda que tenha um pecador, aonde for, Jesus sempre vai atrás do pecador. Amém? Eu sou um desses, que Jesus foi atrás de mim, me achou, me resgatou, né? E me trouxe para o redil. Então Jesus contou agora a parábola do pecador. Agora ele vai contar a parábola para os publicanos e fariseus. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Querido, não sei se você sabe, mas as casas judias não tinham janelas. Você sabia disso? Não tinha janelas. Então, por isso que mesmo a mulher, se perdeu uma dracma, e essa dracma, geralmente ela recebia um cordão ou um lenço com essas dracmas, que isso era como se fosse assim um dote, algo que o pai dava para aquela filha, porque num caso de emergência, ela tinha um dinheiro. Uma dracma era uma moeda grega, que valia um dia de serviço. Hoje um dia de serviço está mais ou menos R$200. Então ela tinha 10 dracmas, mais ou menos R$2.000. É mais que um salário mínimo. Mas ela perdeu uma, ela varreu a casa, acendeu a lamparina, até achar a dracma. E olha, diz, e tendo achado,
reúna as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ela perdeu a dracma na rua? Foi no mercado? Aonde que a dracma estava perdida? Os fariseus e escribas, eles se consideravam donos do templo. E Jesus está dizendo que a dracma estava perdida dentro da casa. A dracma estava perdida dentro da casa. É Jesus falando com os fariseus, com os religiosos, né, com os escribas daquela época. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora Jesus vai contar uma parábola, que é a do filho pródigo, que vai servir agora tanto para os pecadores, quanto para os fariseus e escribas. Vai contar para os dois. Mas hoje eu não vou me deter muito nos escribas, eu quero me deter mais nos pecadores e cobradores de impostos e publicanos. Então vamos ler. Agora Jesus conta uma parábola, contou para a ovelha perdida é o pecador, e contou a dracma perdida dentro de casa, é o fariseu, é o escriba. Agora ele vai contar uma parábola. Você vê a inteligência, a capacidade de Jesus. Eu fico abismado e maravilhado. Tanta capacidade, tanta inteligência. As pessoas não conseguiam, exemplos tão simples, mas não conseguiam penetrar nas profundas verdades de Jesus de uma maneira tão simples como ele colocava. Então agora ele diz, continuou agora outra parábola. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? Pecadores e publicanos, fariseus e escribas. Duas classes, 2 tipos de pessoas. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres e os bens. Irmãos, esse mais moço, pensa você, se você é o filho mais velho, o pai só tem 2 filhos, agora tem o mais moço. O mais velho trabalhador, sempre cumprindo todos os deveres do pai. O mais moço, bom vivant, né? rebelde, que chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte que toca na minha herança, eu quero o meu dinheiro. Eu estou doido para o senhor morrer e me dar a minha herança logo. Agora, já que o senhor não morre, essa saúde de ferro que o senhor tem, então me dá meu dinheiro logo. E o pai repartiu os haveres. Como que o pai faz uma coisa dessa? Que pai frouxo. Isso não é pai, isso é avô. Diz que os filhos amansa e os netos munta. Tem avô aqui nessa noite? Isso não é pai, isso é avô. Tudo que pede dá. A mãe fala: não pode comer doce, não pode tomar refrigerante, não pode mastigar chiclete. Chega na casa do avô, o que o avô faz? Dá doce, dá refrigerante, dá sorvete, dá chiclete, dá tudo que não pode. Avô é assim. Se você não é avô, que você virar avô, você vai ver. Avô é desse jeito. Isso aqui é mais do que um pai. Isso aqui é um avô. O filho rebelde pede. E o pai, em vez de dar umas palmadas, uns pescotapas na cabeça dele, na orelha dele, não, dá a metade da herança para esse menino rebelde. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, repartiu a fazenda. Passado não muitos dias, com dinheiro no bolso, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá disse: escassez, mas você tem que tomar uma atitude. Amém? Pastor, quanto que é esse café da manhã? É grátis, é de graça, querido, você não paga nada, nós estamos de férias. Vem amanhã às 7 horas da manhã, amém? O que ele fez? Tomou uma atitude, levantou, falou: chega de porco, chega de alfarroba, chega. Irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja,
junto com meu pai, um trabalhador vai ser muito mais bem tratado do que eu estou sendo tratado aqui, junto com esses porcos. Vou para junto do meu pai. E levantando foi para seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou. E compadecido, fala, compadecido. O pai correu, o pai abraçou e o pai beijou. Fala comigo, o pai correu, o pai abraçou e o pai beijou. Querido, não importa o que você fez, ainda que você tenha gastado a metade da sua herança do seu pai, eu quero dizer que o pai te ama. Que quando o pai te ver, vai correr, vai te abraçar, vai te beijar. E não vai ser só isso não. Eu teria dado umas boas palmadas, eu sei, Edilson. Cadê meus meninos? Levanta a mão aí, turma. Olha o cinto aqui, ó, grosso. Você está entendendo? Você veio, né? Tem pastor que fala, você sai andando, mas você vai voltar arrastando. Não é esse pai. Esse pai abraça, esse pai beija. Continua, olha o que esse pai faz. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele tinha um discurso preparado lá no meio dos porcos, ele foi bolando um discurso para justificar a volta dele para casa. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa, qual roupa? A melhor. Vestiu, ponde o quê? O anel. O anel é o cartão de crédito, irmãos. Naquela época, você comprava com o anel, você selava com o anel. Qualquer compra que você fazia com o anel. Ou seja, traz lá o black card, lá entrega para esse menino. E sandália nos seus pés. Próximo. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos. Próximo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram-se a regozijar. Você pode dar uma salva de palmas para esse pai amoroso? Esse pai é demais. Irmãos, eu não pareço nada com esse pai. Isso é mais do que pai, isso é avô, isso é bisavô, isso é amoroso demais da conta. A história não tem nada a ver com ovelha, não tem nada a ver com dracma, e nem a ver com um pai com 2 filhos. A história é a respeito de mim e de você. Porque nós estávamos perdidos. E Deus nos ama. Porque para Deus nós somos preciosos. E Deus sempre está atrás de nós. Procurando uma oportunidade. Procurando alguma maneira para nos atrair e nos resgatar. Pega a sua folhinha. Ponto 1. O que eu perco quando estou perdido? Fala comigo. Eu perco a direção, eu perco o meu propósito, e eu perco a casa do Pai, e a alegria do Pai. Querido, por que eu perco a minha direção? A ovelha perdida, sabia que estava perdida? Sabia. Mas conseguia voltar para casa? Não. A ovelha perdida sabia que estava perdida, queria voltar para casa, mas não conseguia voltar para casa. Assim é muitos perdidos, talvez eu e você estávamos assim. Sabíamos que estava numa rota de colisão, estava numa situação de pecado, mas não conseguíamos saber o caminho de volta, como restaurar, como sair deste lamaçal que nós caímos. Então, olha só o que é que diz o versículo, Isaías 53:6, no NTLH, 53:6. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Nós perdemos a direção. Querido, sem Jesus você não vai chegar a lugar nenhum. A graça e paz, família MBC, você está vendo mais um MBC News e não perca que estamos cheios de boas novidades. Você não vai ter sucesso, porque sucesso é muito mais do que ganhar dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro.
Sucesso é ter Deus no coração. Sucesso é ter paz de espírito. Sucesso é pôr a cabeça no travesseiro e dormir um sono de justo, sabendo que meu Pai cuida de mim. Amém? Querido, e a dracma perdida, segundo ponto, eu estar perdido é eu perder o meu propósito. A dracma perdida poderia fazer algum bem, comprar alguma coisa com moeda perdida? Não. Eu e você estávamos perdidos. Nós perdemos o nosso propósito. Deus nos fez com propósito. Deus nos criou com propósito, mas sem Deus, nós perdemos o nosso desígnio, o nosso propósito. Deus nos designou para muito mais do que estar vivo, muito mais do que estar suprindo as nossas necessidades básicas, que é arroz, feijão, bife, salada. Deus nos criou com um propósito para fazer diferença neste século e nesta geração. Mas sem Deus eu não cumpro o meu propósito. Fala assim comigo: eu preciso de Deus para cumprir meu propósito. A moeda perdida, dentro de casa, ela não cumpria propósito. Quantas coisas boas você não conseguiria fazer hoje com uma dracma? R$200. R$200 é uma notinha do Lobo Guará, não é? R$200, você faz muita coisa com R$200. Dá até para fazer uma feira, dá para fazer um pequeno supermercado, ou seja, muito propósito, dá para ajudar muita gente com R$200, mas a moeda perdida, a dracma perdida, perdeu o seu propósito. E o terceiro, querido, o filho perdido, os filhos perdidos, perdeu a comunhão com o Pai, e a comunhão e a alegria da casa do Pai. Amados, não tem nada melhor do que você voltar para casa. Tem coisa melhor que voltar para casa? Os filhos do Billy Graham foram entrevistados, parece que eles têm 3 ou 4 filhos. E perguntaram para eles, na infância de vocês, na adolescência, o que era a melhor coisa da vida de vocês quando vocês eram jovens? Olha a resposta deles, irmãos. Era chegar da escola em casa e mamãe está lá para nos receber. A coisa melhor que tem é chegar em casa e lá o abraço da mãe, o afago da mãe está lá para nos receber. Essa era a melhor coisa. Coisa parece tão simples, né? Mas é os que os marcou durante a infância e a adolescência. Então, queridos, quando eu estou perdido, eu perco a alegria da comunhão com a família. Eu perco a alegria da comunhão com o Pai. E se eu estou longe do Pai, estou longe da casa do Pai. Amados, não tem jeito de eu ter comunhão com o Pai, longe da casa do Pai. Essa história que eu estou servindo a Deus desigrejado, por favor, isso é uma grande mentira, não é impossível isso. Como que eu vou ter comunhão com o Pai longe da casa do Pai? A casa do Pai não é esse prédio, irmão. Essa casa do Pai é vocês, nós juntos somos a casa viva de Deus, amém? Porque nós somos pedras vivas, nós somos a casa de Deus. A casa de Deus não é esse templo, isso aqui não é igreja, nós somos igreja, nós somos a casa do Pai. Eu só posso ter alegria quando eu estou junto com os irmãos. Por quê? Porque nós vamos morar junto na eternidade. Nós vamos reinar junto com Cristo. Então a minha alegria é estar junto com os irmãos, na casa do Pai. Amém? Agora, queridos, o que eu ganho com a salvação? Eu estava perdido. Jesus contou a parábola dos perdidos. O que eu ganho com a salvação? Ponto 2 aí da sua folhinha. Primeiro, a salvação, ela me restaura, me restitui. A salvação, deixa eu ser fiel ao que eu escrevi. A salvação, ela me resgata de mim
mesmo. Porque o meu maior problema não é o governo, o meu maior problema não é o esquerdismo, o meu maior problema não é o prefeito de Goiânia, o meu maior problema não é o transporte municipal, o meu maior problema, você sabe qual que é? Sou eu mesmo. Por causa das minhas escolhas erradas. Deus me deu tantas oportunidades, e em vez de eu escolher a escolha certa, eu escolhi a escolha errada. Por quê? Porque eu agi com sentimentalismo, eu agi com emoção, eu não consultei a Deus, e tomei pequenas decisões, que me levou a um destino que eu não queria seguir, que não era minha escolha. Fala assim comigo, meu maior problema sou eu mesmo. Deus quer me livrar de mim mesmo. Porque se não for Deus na minha vida, eu estou destruído com as minhas próprias mãos. Porque a minha carne só deseja o que não é lícito. A minha carne decide tempestivamente, escolhe caminhos errados e toma decisões erradas, que depois eu vou colher algo muito ruim no futuro. Você está me entendendo? Ponto 2.2, a salvação, ela me restaura meu potencial. Querido, eu com Jesus somos a maioria. Eu com Jesus ninguém segura. Eu com Jesus já vencemos tudo. Eu com Jesus pode vir o inferno inteiro, já caiu, já está derrotado. Porque com a salvação restaura meu potencial. Deus chama um cara chamado Moisés. Falou, vem cá, você vai libertar esse povo do império do Egito e do faraó. Moisés falou, não, Senhor, estou fora. Eu não, é você. Você vai, Moisés. Senhor, não vou. Eu conheço faraó, eu conheço o exército, eu conheço aquele povo, fui educado lá dentro do palácio, não vou não, Senhor. Fala assim, vai. Fala, como que eu vou? Ele fala, você está vendo essa vara aí do seu lado? Sim. Joga a vara no chão. A hora que ele joga a vara no chão, vira uma cobra, uma serpente. E a serpente tenta atacar ele. E ele foge da serpente. E Deus vira para ele e fala, agora pega ela pelo rabo. A hora que ele pega ela pelo rabo, ela vira o cajado de novo. Com esse cajado, com essa vara, você vai fazer os milagres e vai libertar meu povo. Querido, como que um homem sozinho podia lutar contra o mais poderoso exército da terra? O faraó tinha o exército mais poderoso, porque José do Egito deixou o faraó riquíssimo. Riquíssimo. E ele recebia todo ano 1/5 de tudo que o Egito produzia. No Brasil, quando começou também colônia, todos os colonos, todas as capitanias tinham que dar 1/5 para o governo. Por isso que falavam que era os quintos do inferno. Quem lembra disso? O faraó ficou riquíssimo. Deus precisa só de um homem para cumprir um propósito. Um homem que se dispõe. Um homem que abre mão da sua força e se baseia na força do Pai. Deus só precisa disso. Fala assim comigo, eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Querido, Deus só precisa de você. Inclusive lá em Isaías diz, a quem enviarei? A quem há por mim? E Isaías fala, envia-me a mim. Senhor, aqui estou, envia-me a mim. Querido, quando eu encontro com a salvação, o meu propósito é restaurado. E o terceiro ponto, quando eu encontro com a salvação, qual que é os benefícios? Ou seja, a minha relação com o Pai é restaurado. A relação com a casa do Pai é restaurado. Pergunta aí para o seu irmão, como está a sua relação com o Pai? Quando se relaciona com o Pai, se relaciona com a casa dele.
Não tem jeito de estar relacionado com o Pai sem relacionar com a casa. Amém? Então, querido, a salvação me traz muitos benefícios. Mas como eu me conecto com essa salvação que Cristo tem para mim? Agora nós vamos para a terceira parábola. Como que eu me conecto com o amor de Deus? Eu sei que eu estou perdido, que eu preciso da salvação, que essa salvação é a minha necessidade, ela vai me restaurar, ela vai me dar dignidade, vai me trazer alegria, vai me trazer paz, vai me trazer satisfação. Como que eu me conecto com a alegria? Como que eu me conecto com o propósito? Como que eu conecto com essas coisas tão maravilhosas? Primeiro, querido, você tem que dizer não para a sua vida. Ou seja, você tem que ficar aborrecido com a sua vida de fracasso, com a sua vida de pecado, com a sua vida de incertezas, com a sua vida de dúvidas. Você tem que dizer não. Senhor, chega dessa vida. O filho pródigo lá, junto com os porcos, diz que ele caiu em si. Falou, gente, eu mereço algo melhor. Meu pai tem algo melhor. Caiu em si. Talvez nem por amor ao pai. Lá não fala que ele estava passando fome. Lá não diz que ele estava morrendo de amor pelo pai, mas diz que ele estava passando fome. E por causa da fome, ele fez um discurso. Pai, pequei contra ti. Aliás, primeiro pequei contra Deus, contra os céus e contra ti. Já nem sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Querido, você tem que chegar nesse ponto que chega, basta. Enquanto você chegar nesse ponto, não vai ter mudança. As coisas melhores da nossa vida são as crises, porque as crises geram mudança. Então, louva a Deus se você está passando por lutas e tribulações, porque elas vão gerar mudança na sua vida, vão gerar crise na sua vida. Sem crise não há mudança. As mudanças são muito superficiais, mudanças profundas são geradas em crise. Crises emocionais, crises pessoais, crises existenciais. Aquele filho pródigo chegou no momento que ele estava desesperado, sozinho, solitário, com cheiro de porco, fedendo porco, não aguentava mais ver porco e diz, basta, chega, não aguento mais. E ele agora volta para o pai e diz, e rendeu-se completamente. Aquele menino rebelde, cara de pau, sem vergonha, patricida, porque ele queria matar o pai. Já que não tinha jeito de matar o pai, então me dá minha herança logo. Ele vira para o pai e fala, dá-me a parte da minha herança. Agora ele volta, humilde, cabisbaixa, e fala para o pai, faz-me como um dos teus servos. Quem aqui quer ser servo do pai? Faz-me como um dos teus servos. Não é você que aceita o pai, é o pai que te aceita. Não é você que vai aceitar o amor do pai, o amor do pai é que te aceita. Olha só a resposta do pai. Enquanto ele ainda estava muito longe, seu pai o viu e estava cheio de compaixão por ele. O pai correu para o filho, jogou os braços ao redor dele e o beijou. Aleluias. O pai hoje está correndo por você, quer te abraçar e te beijar, dizendo, filho, vem, filho, volta, filho, eu te amo, quero te dar propósito, quero te dar valor, quero te dar alegria, quero te dar paz. A ovelha perdida perdeu a direção, a moeda perdida perdeu o potencial, o filho perdido perdeu a alegria da casa do pai. Mas quando eu encontro com Cristo, eu sou resgatado de mim mesmo. Meu potencial é restaurado.
minha vida é transformada. Quem quer receber o amor do Pai nesse dia? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, aleluias. Oh Deus, hoje é um dia de voltar para a casa do Pai. Às vezes podemos estar perdidos dentro da casa, sem saber que estamos perdidos. A ovelha sabia que estava perdida, mas não sabia a direção de voltar. A dracma estava dentro de casa, mas não sabia que estava perdida. O filho que saiu estava perdido, mas tinha vergonha de voltar para a casa do Pai. Eu quero dizer que o Pai está de braços abertos. O Pai quer te abençoar. O Pai quer te curar. O Pai quer te restaurar. O Pai quer te prosperar. O Pai quer colocar de novo o anel, que é o Black Card Infinity, nas tuas mãos. O Pai quer te abençoar. Hoje é uma noite de cura. Hoje é uma noite de milagre. Hoje é uma noite de bênçãos sobre as nossas vidas. Ou seja, 99 não é 100. Ainda que tenha um pecador, Deus está atrás deste pecador. Ainda que tenha um injusto, Deus está atrás desse injusto. Deus te ama e te aceita do jeito que você é. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos cantar aquela música de novo, Jeová Jireh. Eu gosto muito dessa música, é o Deus que provê. Querido, às vezes você está até dentro da casa do Pai, mas não está usufruindo do melhor do Pai. Quer dizer que hoje a sua sorte pode ser mudada. Hoje Deus pode te dar a bênção da prosperidade, do crescimento, da alegria, do progresso. Deus quer te abençoar. Estar com o Pai é muito mais do que simplesmente estar presente. Estar com o Pai é ter roupas novas. Estar com o Pai é ter chinela nos pés. Escravos não usam chinela, só os filhos. Estar com o Pai é ter o anel do dedo. O anel do dedo quer dizer que eu posso comprar, eu posso vender, porque aqui está o Black Card na minha mão Infinity. Está me entendendo? Isso é que é ter o Pai. Não se contente com muito pouco, porque o Pai, Ele é muito rico, Ele é muito amoroso, Ele é muito bondoso, Ele tem muito para te dar. Qual que é a sua necessidade hoje? O que você precisa do Pai hoje? Qual que é o milagre que você quer? É uma bênção financeira? É uma restauração na sua saúde? É uma restauração nos seus relacionamentos? Qual que é a sua necessidade hoje? O Pai está aqui para te abraçar, para te abençoar. Quem precisa de algo hoje, erga a sua mão que eu quero orar com você nessa hora. Aleluia. Enquanto você erga a sua mão, nós vamos cantar essa música, Jeová Jireh, o Deus que provê. Aleluias. Oh Deus, provê na nossa vida, Senhor. Queremos a tua provisão essa noite. Estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Declaramos: temer porque se eu estou guardado, porque nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover.
irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu sou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, Ele está comigo. Levante suas mãos, declare: é porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu sei, acho que o venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade, o vento forte não vai roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, o vento forte não vai roubar a minha fé em ti, Jesus, aleluia. Quantos irmãos vão cantando mais baixo? Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você dê um passo de fé. Se Deus falou no seu coração, dá um passo de fé, vem aqui na frente, confirma a sua fé, fala: Senhor, eu quero, eu recebo, eu tomo posse. Senhor, eu tomo posse pela fé. Às vezes você está precisando de algo que eu nem falei, não tem nada a ver do que eu falei, mas Deus tocou no seu coração com essa palavra, e Deus está te chamando: vem dar um passo de fé, toma posse. É pela fé que você toma posse. Toma posse agora da bênção sobre a sua vida. Aleluias, aleluia, Jesus. Oh Deus, aleluias. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade, o vento forte não vai roubar a minha fé em ti, meu. Diga: a tempestade, o vento forte não vai roubar a minha Aleluias. Quem aqui que está voltando para a casa do Pai, ou que está recebendo Jesus como Senhor e Salvador? Eu queria orar primeiro por você. Erga sua mão que eu quero orar com você. Você que está voltando para a casa do Pai, você que está recebendo Jesus como Senhor e Salvador, porque o amor dele é tremendo, o amor dele é muito forte. Erga sua mão bem alto, não é para mim, é para ele. Você está dizendo: Senhor, eu estou aqui, estou voltando para a casa do Pai, eu quero receber o que o Senhor tem de melhor, porque a casa do Pai é a coisa melhor que tem nessa terra, nessa vida. Quero orar com você agora. Senhor, Tu estás vendo, ó Deus, essas pessoas estão com os braços erguidos. Receba-os de braços abertos, abraça elas agora, as beija,
Ó Deus, restaura, traz uma roupa nova, traz o anel, traz a sandália, restaura os seus corações, restaura a sua vida, restaura os seus sentimentos, restaura agora, Pai, em nome de Jesus. Vai curando, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, vai tirando tudo aquilo que tem que ser tirado, vai curando tudo aquilo que tem que ser curado, Pai. Mova sobre essas vidas, que a vida dessas pessoas nunca mais sejam a mesma, que elas sejam transformadas e mudadas agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida agora. Receba o Espírito Santo sobre você, e a sua vida será transformada, e você nunca mais será o mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria de chamar minha esposa agora para orar com os enfermos. Seu estômago, o que é o seu problema? Mas você vai ser curado, porque o Pai está aqui para te curar, o Pai está aqui para te abraçar, o Pai está aqui. Aleluia, Jesus. Aleluias, aleluias. Se você está sentindo alguma dor, põe a mão aonde você está sentindo alguma dor. Em nome de Jesus, seja curado agora. Toda dor, seja anestesiada agora. Na autoridade do nome de Jesus. Dor, nós te damos uma ordem de comando agora. Na autoridade do nome de Jesus, cessa. Cessa. Em nome de Jesus, cessa agora. Senhor, vai derramando do teu sangue, Senhor. Aquele sangue vertido na cruz. Aquele sangue que foi derramado para perdoar os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, a tua igreja. Perdoa, Senhor, o pecado da tua igreja. Em nome de Jesus. Ó Deus, vai lavando, Senhor. Vai guardando, Senhor. O Senhor quer te curar, mas o Senhor primeiro quer curar o seu coração. Se tem mágoa, o Senhor quer agora que você perdoa aqueles que te magoaram, que te ofenderam. Em nome de Jesus, perdoa, filho, todo mal, em nome de Jesus. Perdoa agora aquele que te magoou, porque quando a gente está sentindo alguma dor e a gente recebe a oração, mas não perdoou, você não é curado. Então perdoa agora, em nome de Jesus. Perdoa, fala, eu libero. Você está livre, você é livre, em nome de Jesus. Todo mal agora, cessa. Na autoridade do nome de Jesus, seja curado. Ser curado. Pelo poder do nome de Jesus, seja anestesiado toda dor. Em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa guardar, ó Deus, aquela pessoa que pensou em separar, Senhor. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse não é o caminho. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, mudar o seu coração hoje. Em nome de Jesus. Todo mal, bate e retirada. Sai, em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Pelo poder do nome de Jesus, todo espírito de suicídio, eu te ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não é dono da sua vida. Você tem um Pai, Ele é o dono. Você tem um Pai, Ele é o dono. Se arrependa agora. Fala assim, Senhor, eu me arrependo. Não ter pensado em tirar a minha vida. A minha vida não é minha, Ele é do Senhor. Eu entrego ela para o Senhor. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre na autoridade do nome de Jesus. Amém. Agora faz um movimento que você antes estava doendo. E aí você faz esse movimento. E aí você vem aqui contar o testemunho de 0 a 10. O que você está vendo de diferença? Amém? Quem quer contar o testemunho? 0 a 10. O que você viu da diferença na dor? Quem que quer contar o testemunho? Você foi curado? Vem aqui contar o seu testemunho. Amém? Quem é? Que quer contar o testemunho? Aleluias. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Peguem na mão do seu irmão que está do seu lado. Aleluias. O Pai abraçou. Pega na mão dele.
Se tiver liberdade, dê um abraço. Amém. Oh Deus, nós precisamos te abraçar. Porque nós somos filhos do mesmo Pai. E o Pai já nos abraçou. Amém. Pai, nos abençoe. Nos dê uma semana de vitória. Nos dê uma semana de graça. Nos dê uma semana de bênção. Senhor, nos abençoe o nosso call to action amanhã às 7 horas da manhã, ó Deus, o café dos empreendedores. Ó Deus, fala conosco. Continua falando, ó Deus, mesmo na nossa casa, mesmo amanhã cedo às 7 horas da manhã, se conosco, ó Deus. Nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluias. Deus os abençoe. Aleluias.